Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like, também deixe seu comentário lá e assista os outros programas de evangelização da nossa comunidade. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma amiga minha de anos de caminhada. Aliás, ela tem bem mais anos do que eu, né? Minha amiga Carla Maria, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, seu Marcinho, estamos aqui mais uma vez. Não, Jesus, mas o que a a primeira gente vez, não faz? primeira... Não, primeira vez. Apesar do meu nome ter citado várias falar. vezes, né? Gente, quem assistiu às outras entrevistas, aquela Carla Maria tão famosa, que foi citada por Arlene, por Júnior, né, por outras pessoas lá. Então, é essa figuraça aqui, ó. Então vamos lá, né? Vamos lá, Carlinha. Carlinha, você é natural de onde, Carla? Eu nasci em Santos. Né? Opa! Nasci na praia, adoro a praia, mas eu vim pra cá bem nova. E não é santista? Claro que não, né? Sou corintiana, né, Márcio? Espera com isso. Você nasce na Baixada e vem com essa... Quase uma blasfêmia isso, gente. Você nasce na Baixada E me torno corintiano, fazer o quê, né? Tá, amém, fazer o quê, né? Então você é de lá... E como que você veio parar aqui em Campo Grande? Na verdade, o meu pai trabalhava numa empresa, e aí ele foi transferido para cá e veio a nossa família para cá, mas bem pequeno. Eu vim com 7 anos, então todas as minhas referências são campograndenses. Só não aprendi a comer mandioca ainda, assim, como campograndense, mas quase. Sério mesmo? Não, meu pai falava que em Campo Mato Grosso do Sul se planta, cada um planta 365 pés de mandioca, uma para cada dia da semana. Aqui a gente é chamado de mandiogrossense. Exato. Mas você pegou porta, porteira, portão, né? Claro, mas já estou lá na porta, né? Porteira, portão. Então você veio com 7 anos para cá. Vim com 7 anos. Seu pai trabalhava no quê lá? Trabalhava chamava Lyon, uma empresa de tratores na época. Então ele trabalhou por 20 anos naquela empresa, depois saiu e abriu uma loja de material de construção. Aqui em Campo Grande? Em Campo Grande. Aí ficamos por aqui, né? Viemos e nunca mais voltamos. E em que lugar que era aqui? Que bairro que foi, cara? Olha, a Lyon era na 7, ali com a Calojas. Aí depois a gente abriu uma loja que a gente dava nome, né? Era Lux, mas era Luquinha, né? Luquinha era uma na Júlio Castilho. E foi lá que eu, até antes de eu entrar na faculdade, foi que a gente ficava lá, né? Assim, era loja de material de construção. Aí no fundo a gente cozinhava, então imagina, tinha os colegas da igreja, cara, que vinha todo sábado. Depois que meu pai faleceu, tinha o Gavira, não sei se você lembra do Gavira, era um cara muito engraçado, ele ia todo sábado lá comer, ele passava, comprava um frango, no frango gordo, uma Sprite e almoçava com a gente na loja. Mas peraí, que bairro que era? Na Júlio Castilho. Júlio Castilho mesmo? Olha só. Perto da frente da escola. Quantos anos foi isso que ele teve lá, esse a gente ficou, material de construção? Eu fiquei até depois da minha mãe falecer que nós fechamos. Então foi 92, meu pai morreu em 92, 97. Assim, quando eu terminei a faculdade, logo nós já saímos de lá, né? Você é formado em quê, Sou engenharia elétrica. Você é engenheira elétrica, cara? Ó, Márcio, eu fiz eu prestei para 2 cursos, Educação Física e Engenharia Elétrica. Não, e também para Administração, na época na UCDB, na época era o FUCMAT, né? Você fez? Aí eu não fiz. Era não. 3 vestibular que você fez? Na verdade era, né? Então, assim, passei para Administração e Engenharia Elétrica. Como Engenharia Elétrica começava no meio do ano, eu falei, vou fazer esse, que eu fico meio ano sem fazer nada. Foi bem isso. Mas você fez na antiga FUCMAT? Não, aí eu acabei fazendo na Federal, né? A FUCMAT era Administração e Elétrica era na Federal. Aí eu fiquei entre Educação Física e Elétrica, e acabei fazendo Educação Física. Isso Elétrica, né? Isso, a FUCMAT ainda era ali onde que é o Colégio Dom Bosco, exato, ainda. Era. Aí depois que veio para cá... Eu acho que até na época estava começando a ir para lá já, mas, assim, a elétrica gastava muito tempo, né? Eu tinha vários colegas que faziam administração e faziam elétrica juntos. Fazia as duas? Um à noite, outro de dia, né? Gente, naquela época o povo gostava de estudar, né? Gostava de Ou estudar. pelo menos fazia 2 coisas e via não... aquilo que ia dar certo, você entende? Assim? Aquilo que eu for melhor, eu abandono o outro. Sim. Também tinha gente que fazia isso. Mas aí você fez a opção, aí foi até o final? Formei. A administração você não quis saber? Nem fiz. Nem educação física? Não. Educação física é mais um hobby, uma coisa que eu gosto, né? Eu jogo basquete até hoje, isso né? Que eu quero perguntar. Então, né? Assim, mas tem sido muito bacana, é uma coisa que eu gosto. Então foi mais para um hobby.
Como que surgiu esse amor pelo basquete, Carlinha? Como que foi? Que ano que foi, mais ou menos? Márcio, Na época de escola, o que foi? eu acho que a referência foi meu pai. Meu pai jogava basquete. Ah, é? Então, eu tenho fotos dele jogando. Então, assim, esses tempos eu rezando, Deus tem me mostrado muito que meu pai sempre foi uma pessoa muito, assim, na minha personalidade, foi alguém que me formou, né? Alguém Sim. que eu sempre gostei de agradar, que eu queria sempre. Então, acho que hoje eu percebo muito isso. Então, o basquete também foi isso. Mas depois se tornou. Porque como é um esporte coletivo, você tem muitos amigos, né? Então, eu tenho verdade. verdadeiros amigos. E eu acredito que Deus... Porque depois a gente vai conversar, mas eu saí da igreja por um bom tempo. Fiquei 10 anos fora. E nesse tempo, Deus arrumou as meninas do basquete para me cuidar. Então, assim, eu acredito que foi bem isso. Financeiramente, quando eu precisei, emocionalmente, o basquete foi meu apoio por um bom tempo. Então, assim, eu vejo muito Deus cuidando de mim, né? E nesse sentido foi bem isso. Assim, a sua altura não atrapalhou nada você jogar. Márcio, quem não tem altura tem que correr. Tem né? que correr. Tem que ter um diferencial. Isso que eu falo. Eu tenho clareza que eu também não sou a melhor, entende? É. Mas eu também não sou a pior, né? E é mais assim, hoje o grupo que eu tenho, claro que ninguém gosta de perder, mas assim, nós temos uma amizade que supera, sabe? E eu, como sempre fui uma pessoa de grupo, eu sempre andei em bando, né? Sim. Então, é muito interessante para mim. O basquete, você percebe que cada um tem a sua qualidade, cada um pode ajudar numa coisa, é isso que a gente está lá. Né? E esse grupo de vocês, então vocês jogam há muito tempo juntos, Nosso grupo então? vai fazer 20 anos. Vocês participaram de competição, de coisas A gente assim? hoje, no começo, a gente participava dos campeonatos aqui abertos. Só Ah. que você jogava de forma... Cara, você jogar com uma menina da UCDB que está treinando todos os dias, na época, né? É impossível. Não tem como. Tinha um time que agora acabou de fazer 30 anos, as meninas fizeram 32, estão nessa faixa. Elas ganhavam tudo no brasileiro, fora de Campo Grande. Então, quando a gente jogava com elas, era só pauleira, né? Aí chegou um momento que a gente está hoje selecionando o que a gente joga para não machucar, porque tem meninas de quase 60 anos no meu time. Meninas, né? Menino, olha só, Carla, sério. Então, eu também 20 anos, começaram com 40. Mas assim, então agora virou hobby mesmo, porque assim, não tem nem... Vocês competem não, ainda? Claro que sim, porque tem o Campeonato Brasileiro Master. Que tem hoje, até nós estávamos comentando esses dias, a Karen, que é a menina da UCDB, né, que veio da UCDB, é jovem, ganhou muita coisa fora de Campo Grande. Ela falou assim, hoje o Master em Campo Grande é a referência, porque a gente vai para Brasileiro, tem muitos jogos no ano inteiro. Esse ano não teve, porque está tudo agora, estão se organizando para ter um em São Paulo mesmo, agora na época de pandemia, em Santos, na verdade, e um em Salvador no final do ano. Então, assim, tem muitas competições. O problema é que você tem que pagar as suas despesas, né? Então, isso que fica um pouco mais caro. Mas continua do mesmo jeito, é muito bacana, né? Legal, muito hein, diferente. Carlinha? É. Legal. E assim, você sempre gostou de jogar ou você gostava de assistir também? Por exemplo, eu lembro, esses dias até estava comentando com o Junão, né? Eu peguei aquela época do Chicago Bulls, do Los Angeles Lakers, né? LA Lakers lá, que era o NBA, estava final da década de 80, Passava né? na Bandeirantes. Nossa, passava na Bandeirantes. Rapaz, eu não perdia um daquilo lá. Achava demais aquilo. Dream Team, e aquela coisa toda, Magic Johnson. Então, assim, é uma coisa assim, o basquete americano é uma coisa acima do nível. Fora Eu sempre gostei de assistir. Sempre gostei de futebol, sempre gostei de basquete, pelo menos de assistir, né? Jogar, né? E você gostava de assistir também? Mas você tem um problema, eu gosto de tudo. Então, eu assisto do tênis ao vôlei, Então, a vôlei também eu gosto assisto também. no vôlei, não, brincar, né? Vôlei adaptado. Então, eu gosto de assistir quase tudo. Então, Como assim vôlei adaptado? você não sabe? Tem um vôlei adaptado para Como maiores que é? de idade, cara. Como que é isso? Você não dá o toque, você pode segurar a bola e Ah, jogar. para, cara, Maria. Mas para ser... Márcio, vai lá no Sesc, tem um time lá de vôlei adaptado. É. Depois de 70 anos, o povo joga assim. Ele segura a bola e depois que joga? E dá competição, menino, o povo vai para fora. Gente, nós temos que pensar que hoje o Master é uma realidade. Sim. Principalmente no esporte hoje, tem muita competição. Legal, cara. E é uma coisa muito legal. Tem de tênis, tem de tudo que você pode imaginar. Ex-atletas, né? O legal no basquete hoje, no Master, eu ir para um campeonato e jogar com uma Marta Sobral. Que era a minha ídola. É jogar com o Marquinhos na época, lembra o Marquinhos e o Carioquinha? Cara, são pessoas que hoje continuam jogando, aí o cara fala, não, só que agora a parte física faz muita diferença. Então você não precisa. Então é muito bacana. Então, isso é muito legal.
Eu joguei contra a Marta, joguei contra a Vanira. Ó, Cara, pessoas assim, que eram minha referência estão lá jogando basquete, né? Ainda não joguei com a Paula, porque a Paula não gosta do Master, nem ela, nem a Hortência. É. Mas o resto, bicho... Mas você chegou a conhecer elas ou não? A Marta, sim, joga com ela Não, todo o eu campeonato. digo a Paula e A Paula foi num jogos que nós tivemos em Aracaju. Foi para abertura, assim, então... Uhum. Mas muito bacana, cara. Outro mundo, sabe? Sim, é uma... Legal. Só que você percebe isso, Márcio. É muito triste, às vezes, você vê o final de carreira de um atleta que ganhou muito dinheiro e gasta do jeito que veio, né? Uhum. Então, você vê um Gerson que faleceu agora, morreu na pobreza. Então, é nisso que triste, eu falo, né? assim... o esporte é muito legal, mas se não tiver uma cabeça boa, se não tiver Uma né, referência. uma referência, eu vejo grandes amigas que conseguiram Família, formar por causa do Deus, esporte. É muito importante. Mas, exato, essa é a grande diferença. Hoje, o meu grupo, ele vai, é um grupo resolvido. Todo mundo paga a sua passagem, cada um se... Sim. Né? Você vai ver, esses ex-atletas, principalmente, são todos patrocinados ainda. Porque não fez nada na vida. Então, essas coisas, quando você olha, aí que você percebe a importância da gente ter encontrado alguma coisa diferente na nossa vida. É um divisor de águas. Né? Você vê uma Ruth, que mora agora em Três Lagoas, não conseguiu formar. Sabe assim? Por quê? Porque gastou muito dinheiro com coisas que não eram para gastar, não tinha uma referência, não tinha uma... Né? Então, ao mesmo tempo é muito bacana, mas quando a gente vai com esse espírito. É aquela coisa, né? Sem Deus, sem o nosso alicerce, sem a nossa rocha, que é Deus, a gente perde, e família é complicado, né, Carla? Você pode ter tudo e não ter nada. Não tem nada. Então, Verdade. aí você percebe essa diferença. Quando você vê as pessoas que vão já com a vida resolvida, né, você percebe que tem uma fé, alguma coisa... Cara, é um outro mundo. Você vive uma outra situação, até no esporte, até na coisa legal. E hoje, o que eu percebo no basquete? Como ele me ajudou muito, muitas pessoas eu consegui trazer para a igreja, lá do meu time. Do meu time tem vários campistas. Por quê? Porque é uma forma de eu agradecer também aquilo que fizeram por mim, né? Fizeram na humanidade, mas claro que tocados por Deus, né? Então, assim, Sim. eu tenho pessoas que hoje participam aqui conosco, que estão fazendo o caminho conosco, que vieram lá do meu time. Olha só. Então, assim, Bom. essa é a nossa diferença como comunidade de aliança, essa possibilidade que a gente tem de atingir todos os lugares, né? Eu estou na escola, eu estou no basquete, eu estou onde eu for, né? Eu acho que isso é o diferencial nosso, né? Sim. Não é melhor, não é pior que a comunidade de vida, mas ele é importante, porque tem essa possibilidade, né? É muito bacana. Que legal. Você hoje é professora, você dá aula. Sou engenheira. Ah. É um grande problema, eu nunca sei o que eu sou. Se eu sou engenheira, se eu sou professora, né? Porque qual que é a minha formação? É engenharia, mas hoje eu atuo como professora, a gente chama professora EBTT, professor de ensino básico e tecnológico. Então, eu sou de uma instituição federal que trabalha com ensino médio profissionalizante. Né? E hoje, com ensino superior, esse ano a gente inicia um curso de engenharia lá, que eu não faço questão nenhuma de dar aula. Deixa com meus adolescentes, é mais simples, não preciso trabalhar à noite, que eu não gosto de trabalhar à noite. Então, mas hoje tem sido isso, hoje eu sou professora no ensino médio. Bom. Carla, então vamos voltar só um pouquinho atrás aqui. Vamos lá no seu encontro pessoal com Jesus. Como que foi? Foi através de um retiro? Como que foi? Foi seu pai, sua mãe? Como que foi? Olha, Márcio, da igreja eu sempre fui. Eu fui uma das catequistas mais jovens da São José. Com 14 anos eu comecei a catequese. Vocês moravam na Bandeirantes e frequentava São José. É. Ah, então tá, vai. Fiz primeira comunhão na São José, tudo. Só que eu estudava no Auxiliador. Então, o que acontece? Na Auxiliador, uma época, teve um momento, na época a renovação estava no auge. Isso foi, meu Deus, vou falar a minha idade agora. Pode falar. 1988. 88. Teve um momento aquelas evangelizações que fazia na escola, foi o Wellington. Para. Aí quando eu falo que o meu amigo Wellington, ele é antigo, que eu chamo ele de Brãozinha, né? Porque ele é o Abrão da renovação. Ele é mais do que tudo, né? Tá, continua. Vai foi falar que ele evangelizou Patrícia. você. E aí eles fizeram um encontro assim, eu não posso falar, eu não sei exatamente quando teve um encontro pessoal com Jesus. Porque assim, como eu fui criada numa escola salesiana, né? A gente tem hoje em dia, é como eu falo, Deus é muito legal. Ele não fala tudo ao mesmo tempo, ele vai falando aos poucos, né? Até sobre o carisma da comunidade hoje, eu percebo como a gente tem esse viés com esse Dom Bosco maravilhoso, com essa imagem que vocês estão vendo aqui,
perfeita, né? Perfeita. A Padre Aldir já comentou dessa imagem, né? Ela é medonha, gente, medonha. Não mas fala assim, não fala assim. Tá bom, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, o que acontece? Aí, foi uma experiência diferente que eu tive. Acho que não foi um encontro pessoal, mas foi uma experiência muito pessoal. A renovação trazia isso muito para a gente, né? Esse Deus que é um Deus perto. Então, assim, eu fiquei encantada. Aí nós montamos um grupo de jovens de oração lá na São José. E foi aí que eu nunca mais, né? Foi assim, Deus lá roubou meu coração. Eu falo que, né? Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então, só para confirmar, então o Wellington, e a Patrícia, os dois, Galdino, né? E a Patrícia Meu Deus. estavam lá. Eles, lá no Auxiliador. Eles evangelizaram você, ajudaram a evangelizar você. Foi. O Wellington até hoje é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ele. Um irmão muito amado, e nos momentos muito difíceis da minha história, né? Quando meu pai faleceu, isso eu falei para os jovens essa semana passada, né? Foi o que ajudou meu irmão a escolher o caixão. Isso nunca mais eu esqueço. Porque no momento quando você perde alguém, a gente era jovem, eu tinha 19, meu irmão 18 anos. Não sabia o que fazer, cara. Você vai saber o que você vai comprar? Ele foi aquele que foi lá, não vamos lá junto comprar o caixão, literalmente. Então, assim, é uma coisa que você nunca esquece, né? A gente rezava o terço lá dentro do hospital evangélico juntos. Então, é o irmão que eu trago no meu coração, que eu nunca esqueço. Um irmão, né? Um amigo. Muito querido. Mesmo que eu não veja, mesmo que a gente não se encontre, né? Tudo bem que toda vez que eu vejo ele, eu passo uma vergonha. Porque ele ajoelha, levanta os braços e agradece a Deus onde for, dentro da igreja, dentro da missa. Então, é o Wellington. É o Wellington. Eu pensei que ele ia agradecer porque você está vivo ainda, né? Não, porque eu estou naquele lugar. Falei, tá Wellington, Wellington. E aí, como que nasce esse grupo da São José? Aí nasceu assim, nosso grupo, ele era gente, é o que eu falo, é uma época muito diferente. São mundos muito diferentes. Nós vivemos hoje, né? Esse é o grande desafio nosso. Continuar evangelizando num mundo tão diferente do que nós tínhamos. Nosso grupo era no domingo à tarde, 5 horas da tarde. E depois a gente ficava para a missa das 7h30. Porém, no sábado, tinha um núcleo. Todo sábado. Então, a gente se reunia 2 vezes por semana, sábado e domingo. Meu pai falava, depois que eu entrei na renovação, que para crente só faltava a Bíblia, o guarda-chuva. Porque a Bíblia debaixo do vaso. Já estava. Então, assim, a gente... Bíblia de zíper da Ave Maria. Essa mesmo. Está lá em casa, ela está despencada, mas está lá, toda marcada, né? Então, assim, aí era o grupo todos os domingos. Então, a gente saía, a gente virou uma família, na verdade. Sim. Naquela época, é o que eu falo, que eu andava de bando, né? O Magno, que hoje está em Dourados. Magno, Marissandra, alguns que são padres, Padre Rubens, que hoje está em São Paulo. Era um grupo muito grande, nosso grupo. Nosso grupo tinha quase 600 pessoas ali naquela São José, né? O padre Paulo Roberto participava lá também, não participava? Não lembro, mas assim, não era... o padre, que a gente chama ele de Padre Ovelha, o que está careca hoje, ele foi padrinho de casamento do casamento do meu irmão. Nossa, que então, legal. Assim, Ovelha, ele Padre Ovelha, porque ele tinha o cabelo todo enroladinho, agora está careca. Eu falei, tem entrevista com ele, vai lá e assiste Ele é figuraça. Um padre muito alegre, né? Engraçado. Esteve conosco aqui, muita gente boa. Padre Paulo. Então, assim, foi de lá, o nosso grupo era um grupo grande, então a gente tinha... E a missa das 7h30 era uma missa famosa na época, a missa que enchia, uma música muito boa, a Patrícia cantava na época. Então, assim, era um grupo muito alegre, né? Nós sempre fomos alegres, né? Sim. A gente saía correndo do grupo de oração e ia para a missa. Então, assim, foi por muitos anos aquele grupo desse jeito. Aí tinha um grupo dos adultos, que era na segunda-feira, que era com o tio Toninho, e o nosso grupo era o do domingo. Então, um grupo de jovens, né? Quem que saía todo domingo, 5 horas da tarde, estava lá até as 7h30. Muitas pessoas conheceram Jesus naquele grupo. Assim, amém, né? Amém. Eram os grupos referência na época, o grupo jovem, pelo menos. Era o grupo da São José. No domingo era o nosso grupo lá na São Judas, que também era no domingo. Vocês falavam que a gente era os ricos. Como que você... É verdade gente, isso. O único carro era o meu, que era um Fusquinha 75. Você fala para mim, quem que é rico com um Fusquinha 75? Márcio, na época não precisava usar cinto, né? Você tinha Fusca, a gente não tinha nada. Depois Márcio. Que começou a aparecer o povo lá... Mas você tinha Kombi. Não, a Kombi nem nossa, era do pai do Júnior.
que nós mais empurrava do que andava nela. O Blau parece que tinha um Fusca amarelo que apareceu depois lá, com aquele Fusquinha amarelo lá. Isso. O meu era um Fusca branco, 75, você imagina, que andava 11 pessoas, que a gente puleirava todo mundo. Na época não precisava usar cinto, né? Não tinha obrigação de cinto, então. E eu tinha uma mobilete. Então você não sabe ricona, dessa história. Viu? Por isso que eu falo, você era ricona. Na década de 80, quem tinha mobilete era classe média alta, filho. Quem que tinha mas mobilete? A minha mobilete não era a Caloi. Era qual? uma... Ai, gente, como que era o nome daquilo? Monark? Não, uma pior. A Grale. Cara, ela não andava. Nossa. Eu dava carona para a Lucimara. A Lucimara morava subindo Antônio Maria Coelho. Aquela subida. Ainda bem que vocês eram magrinhas, né? Você imagina, a Lucimara com aquelas pernas. Aquelas pernas. E assim, ó. E aí tinha vezes que tinha que parar e andar, porque a mobilete não conseguia. Ela fazia mais barulho do que andava. Foi chegar, eu dava carona para ela de mobilete, cara. Não, e aquele cheirão de óleo. Grudava na roupa. E assim, e tinha um pastel mel do lado da São José, que era o lugar que a gente ia. Depois... Aí, ó, viu, gente? Aí, ela tá se entregando, ó. Ela tinha carro, tinha mobilete, ia no pastel mel. Mas a gente dividia. Quem que ia no pastel mel, filha? A gente dividia os dinheiros. Quando não tinha, um pagava por outro. Sempre foi. Eu acho que isso que é o mais bacana. Isso é uma das coisas que eu tenho como referência. Assim. Nunca ninguém deixou de sair porque não tinha dinheiro. Verdade. Nunca. A gente dividia o que tinha, né? Toma Coca-Cola pela metade para você, metade para mim. Pegava o pastel, dividia em 4. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu aprendi na minha juventude. Que ninguém nunca ficou de sem ditar porque não tinha dinheiro. O dinheiro nunca foi um impeditivo para nada, né? Então, era muito bacana, cara. É por isso que cria essa irmandade até hoje, né, Carla? É uma coisa de irmão mesmo. Não fica só no amigo, é uma coisa de irmão. Não, né? é você tá você perto. cuidar, de cuidar da pessoa. De cuidar isso da foi pessoa. muito legal. É isso que nos formou o que nós somos hoje, muito que somos hoje por causa disso. Dessa irmandade, um cuidar do outro, né? E a gente era muito radical naquilo que a gente acreditava. Nós pegamos, assim, a nossa época de conversão, que nós entramos na renovação, era muito cruel, cara. Tudo era pecado, né? Eu nunca fui muito radical no sentido, assim, de ir pela cabeça do que falava. Porque na época, gente, vou contar para vocês, o povo quebrava os discos. Nossa. Do Roberto Carlos, do Menudo, tem até hoje do Menudo, ou seja, eu não quebrei, né? A Lucimara era pior, a Lucimara falava que a Globo era do demônio, então ela só assistia o SBT. Não, mas aí ela... Não, mas na época eu não dava conta do SBT, gente. O SBT era muito chato, né? O SBT era muito chato, né? Eu não gosto do Chaves. Para que o SBT... eu não gosto do Chaves. O SBT era muito legal. O SBT, além de ter o Chaves... Não, tinha o Silvio Santos, que era muito... Nossa, o Silvio Santos, com as pegadinhas dele. Show de calor, Carla Maria. Não, e ainda tinha séries. Super Máquina. Para... Esquadrão Classe A. Nossa, Maria, tinha muita coisa boa no SBT. Vai. Então foi bem isso, né? Nessa época que eu conheci Jesus, foi lá no Auxiliadora, depois na São José, e do São José nós ficamos muitos anos. E depois teve equipe jovem. Isso. E a equipe jovem, como que você entrou? Você também foi naquele selecionado lá? Porque foi assim, Márcio, eu lembro que a gente... fui a coordenadora do Estado dos Jovens. Você sabe o que é isso? Eu não lembro disso, você foi coordenador estadual. Na época da equipe jovem. Você era coordenador estadual? Era, a Arlena era daqui de Campo Grande, eu era do estado. Não lembrava disso. Era. Então você era topzera, você estava acima da Na época, topzera. Nossa, Carla Maria. Topzera, não lembro disso, Carla Maria. Eu não era lembrava. coordenador estadual, cara. Mas como que você foi parar? Foi o tio Toninho que te chamou também? Porque assim, eu lembro que tinha o grupão de quinta, e tio Toninho e aquele povo das antigas, Cida, Pacheco e tudo mais, falaram, os jovens se reúnem ali para a gente escolher, lembra que foi uma votação para escolher os coordenadores Vamos tentar lembrar. Márcio, eu não sei, eu sei que no final eu que era a coordenadora dos jovens, assim, nós organizamos aquelas equipes, né? Uhum. Então foi numa época bem conturbada da renovação aqui em Campo Grande. Sim. Porque os jovens começaram a ter voz, aquilo na época... Nós também éramos inconsequentes. Nossa grande briga, lembra? Foi porque nós trouxemos o Padre Léo. Padre Léo. E a gente queria que as pessoas... Em 1993. Nós queríamos que as pessoas tivessem inscrição.
Quem não tinha inscrição não entrava no retiro. Foi a briga nossa para ficar disso. Carla Maria, não lembrava disso. Foi Eu a briga lembrava. que nós tivemos com os adultos na época, Ah. foi por causa disso. Porque sempre foi uma coisa assim, vai deixando Aberta. entrar, Vai vai deixando deixando entrar. entrar. Quem fez ficha, quem não fez. Nós falamos, não, agora a partir de agora nós vamos fazer ficha, só entra quem tem ficha. Nossa, Foi uma aí a briga gente danada. queria- Gente do interior, a gente mandou de volta. Então, assim, Nossa, nós fizemos isso. foi, Nós era foi, malzinho foi bem. também, né? Aí, Bom, aí ainda bem que pegamos o converteu, Padre né? Léo, que era também inflado, né? Aí Padre ele Léo. botou fogo. Foi muito bacana. Mas foi uma experiência. Mas nós éramos os jovens que trabalhávamos muito. Sim. Assim, nós tínhamos uma coragem, e algo que às vezes eu não vejo mais hoje. Essa coragem de não juntava, porque te faltava tanta coisa, gente, Não, faltava tudo. que a gente tinha que se unir, né? Nós brincamos aqui, a São José e a São Judas. Eu acho que foi por isso. Eu era uma referência no quê? Porque eu era da São José. Na São José teve alguns conflitos, alguns problemas sérios no grupo de oração, e aí muita gente saiu. E aí eu fiquei eu e o Wellington, na verdade, o Magno, foi a Marissandra, eu brinco, e o Fábio, né? Fábio William, Fábio que hoje em dia William, está sim. em Belo Horizonte. Então, foi daí isso aí. Aí quando surge a equipe jovem, a São José já estava tendo umas mudanças, e aí eu me firmei naquele grupo. Naquele grupo foi surgir a Arlene, que foi uma pessoa que é uma grande amiga, uma pessoa que, né? Eu tinha duas grandes referências. Primeiro era a Lucimara, que era uma amiga pessoal minha, da São José. Ela vai para São Judas. Olha. Eu não vou para São Judas porque deu um problema na São José, eu tive que ficar. Porque saiu lá a coordenadora, saiu um músico, saiu ninguém, sobrou quem? Eu tocando violão. Gente, vocês não têm noção do que era aquilo. Você é música ainda, além de tudo Gente, isso, de engenheira, Eu de tocava atleta. aquele violãozinho, se você tirar as partituras, eu não dou conta de tocar. Mas na época só tinha eu. Eu tocava, a Marissandra cantava, o Fábio rezava. Aí o outro testemunhava, o outro pregava, era a gente que fazia tudo. É Wellington. a mesma coisa da gente lá. Então era, mas assim, tanto que hoje assim eu vejo que a gente não tinha medo, né? Fala assim, você tem vergonha? Eu não tenho vergonha de falar para um monte de gente. Não, porque primeiro que eu tenho consciência que a gente não faz nada, que Deus que faz tudo, né? Porque pelas nossas capacidades não era para ter nada, né? Então assim, a gente percebe porque nós vivemos isso, gente. Para fazer um evento tinha que juntar a caixa de som da São Judas, da São José, do Paulo, da onde estivesse. Então assim, Palco antigo, palco velho. Eu lembro que a gente pegava palco da Auxiliadora, que a gente tinha que montar. Nossa. mas Deus nos ensinou isso, Sim. que dele tudo vem, né? Assim, essa providência. Então, para mim, não tem problema. Então, se precisasse cantar, de cantar, se precisasse tocar, eu tive que tocar, morrendo de vergonha, sem. Assim, gente, a referência antes de mim era o Euclides. Quem conhece o Euclides? Euclides Fernandes Brits, né? É um exímio um violonista. E eu tive que tocar e a coisa acontecia. Acontece porque a unção não é nossa, é de Deus, né? Sim. E essa consciência eu tive. Então, tocava, pregava, cantava, fazia, né? Usava os dons no grupo de oração, a gente fazia de tudo, né? Então, aprendemos faltando tudo, né? Deus nos ensinou, né? E aí a equipe jovem nasce dessa nossa vontade de acertar, né? A gente queria acertar. Sim. Aquela virada radical era uma coisa que surgiu assim, falando, vai ser a mudança, atingir os jovens, né? Cara, realmente o sopro do Espírito, né? Que veio mudando e vai mudando cada dia. Aí disso, Carlinha, surge essa amizade com a Arlene, dentro da coordenação jovem já, e nasce também a comunidade Irmãos de Assis, né? Exato. Que você fez parte desse início lá também, né? Se você... Uma mosca aqui. Ó, olha, ó. Aí, Carlinha, ó, no programa inteiro não tinha mosca aqui, agora do Chegou. Tem, olha. Ó, aí o que aconteceu? Eu já tinha uma experiência, ou pelo menos um chamado, com comunidades, tanto Sim. de vida como de aliança. Diferente do pessoal da São Judas, que tinha como referência a Canção Nova, a minha referência era Shalom. Eu sempre, né, eu achava que era uma coisa que até hoje a espiritualidade deles é algo que me agrada muito. Então, eu tinha a experiência da Shalom, e a Arlene não tinha nenhuma. Então, a gente conversava, e aí foi essa questão de comunidade, né? Ela falava que eu que vendia esse peixe para ela, uma época, né? E aí, Deus, eu acredito que isso, eu demorei muito tempo para entender, que Deus me queria naquele momento, naquela hora, para aquela ação, né? Eu sou muito amiga da Arlene, e na época,
eu conseguia enxergar na Arlene algo diferente. Então, assim, eu sempre fui de incentivá-la. Nós temos a personalidade totalmente diferente, gente. É verdade. Totalmente diferente. Né? Mas a gente se dava bem das nossas milhares de diferenças na personalidade, na forma de pensar, na forma de agir, na forma de sentir, na forma de amar. Tudo é nosso, muito, muito distinto. Né? Mas existe um respeito muito grande. Né? Então, assim, e de lá surgiu. Eu abandonei, claro que também teve assim, foi a época que eu perdi os meus pais. Então, foi toda uma. Eu hoje, depois de muito tempo fazendo alguns encontros, principalmente algumas escolas Santo André, eu entendo que era preciso que eu não tivesse os meus pais, porque senão eu não tinha ido para o irmão Jesus. Então, era uma ação de Deus também. Né? Ah, mas é triste, Carla? Não. Né? Não faltou nada na minha vida, gente. Assim, esses tempos eu fazendo terapia, a psicóloga ela foi muito clara, falou, Carla, a sua parte afetiva ela está trabalhada, assim, de pai e mãe. Eu tive uns pais e mães muito diferentes, pais que eram pais, né? Então, assim, eu não tenho essa lacuna na minha história. E quando eu os perdi, eu tinha 25 anos, o meu pai, 19 a minha mãe, 18 a minha mãe. 19 a minha mãe. Oh, desculpa, o contrário, 19 meu pai e 25 a minha mãe. E foi quando eu entrei na Irmã Jacis. E, assim, mas era uma vontade de Deus, não foi por carência, não foi por nada. Hoje eu percebo que assim, era algo que, né, eu deixei todas as minhas coisas lá. Quando eu saí de lá, eu não tinha nada, não tinha uma cama para dormir. Né? Por quê? Porque eu fui vida, todas as minhas coisas eu entreguei. Mas por quê? Porque era um chamado muito profundo de Deus para mim. É uma coisa, hoje, depois, confessando, um dia o padre Bruno falou, Carla, era necessário, você tinha uma função ali, então, ótimo. Né? Enquanto eu tive, quando a coisa começou a ficar mais característica, qual era o carisma que tinha lá, foi muito claro para mim que não era o meu. Então, lá é melhor, é pior. Não. O discernimento, nós né? temos que O chamado, né? Algumas pessoas às vezes saem das comunidades falando um monte de coisa. Eu tenho clareza que não. Esses dias no primeiro elo eu estava comentando com eles. Nós temos que entender o que Deus faz. Lá é um carisma que não é meu. Ótimo. É melhor do que o meu? Não. É só jamais. diferente. Mas existem pessoas que nasceram com aquele coração. Sim. Eu, não. Não era a minha tão lindo formação. Quanto. Exatamente. Tão lindo Aí quanto. aqui, quando chegou aqui, né, amar e servir, é o que sempre eu busquei a minha vida inteira. Nas relações que eu tive, na forma de ser. Aí você vai vendo Dom Bosco, foi onde eu fui criada. Você entende? A gente vai vendo os detalhes. Eu brincava com a Arlene, porque ela falava que eu não gostava de Nossa Senhora Aparecida. Não é que eu não gostava, eu tinha outra experiência. A minha experiência sempre foi com Nossa Senhora Auxiliadora. Aí eu chego aqui na Boa Nova, quem que é Nossa Senhora que tem aqui? Vocês entendem os sinais de Deus, Márcio? Então, assim, hoje é muito claro para mim. Claro que foi difícil romper, foi. A nossa cabeça, o nosso lado humano, às vezes fala, não, porque eu sou uma pessoa que, se eu digo que é. Não posso mudar de ideia, não posso ter duas palavras. Então, o meu conflito sempre foi esse. Será que eu estou no lugar errado? Será que estou fazendo a coisa errada? Aí Deus foi devagarzinho, me mostrando que não. Hoje eu tenho clareza onde eu estou, o que eu sou, né? Da nossa boberite junto aqui, que é... Gente, eu sou a que mais sofre bullying nessa comunidade. Não. De várias pessoas, assim, de vários Marcinhos, vários Leandrinhos. São os mais difíceis. Júnior, né? O Júnior com aquela seriedade, até comigo eu sofro na mão desses meninos. Não, gente, até parece. Olha aí, cara. Mas o legal é que a gente tem essa liberdade. É o que você falou. A gente é irmão. Não, a gente brinca, né? Você fala para o jovem esses dias. Eu vim pregar aqui, você tirou uma sarro de mim, você lembra? Tinha um copinho de plástico. Aí ele falou assim, você lembra quando veio o Rodrigão aqui? O copo do Rodrigão era de cristal. O seu é de plástico. Gente, como que você tem unção para pregar depois de uma história dessa? Me conta. O Márcio. Então, olha Mas só. a gente tem essa liberdade, entende? De não se ofender. Nós tivemos uma formação, primeiro elo, semana retrasada, mês passado, né? E é interessante, porque estava eu, a Priscila e o Júnior. Então, assim, a gente pode se completar na fala sem se sentir ofendido, sem mimimi, sem nada. Por quê? Porque a gente sabe que o amor, né, é muito maior. E se eu estou ali completando alguma coisa que o Júnior está falando, ou o Júnior está completando algo que eu estou falando, é porque a gente é livre, né? Porque a gente é irmão, a gente tem essa liberdade muito bacana. Verdade, Carla. Carlinha, e como que você já deu alguns tópicos, como você veio parar na comunidade, mas assim, como que foi esse chamado mesmo? Você fez o acampamento, ou foi a ligação que você tem com a Lucimara, como que foi? Olha,
primeiro, que tinha outra pessoa nessa história, que era o Djalma. Você lembra do Djalma O Barrios. Djalma, acho que ele ele pegou umas 15 fichas antes para mim, do acampamento. E eu nunca vim. E aí, quem veio primeiro foi o meu sobrinho. A Lucimara arrumou uma ficha, se eu não me engano, na época, para o Gabriel fazer o FAQ. Então, o Gabriel foi o primeiro a vir. E realmente foi pela proximidade que eu tenho da Lu. A Lu, sempre nós tivemos uma amizade, né, que extrapola a comunidade. Sim. Eu vejo assim, é um coração de irmãos que Deus deu para nós, desde a nossa amizade é muito engraçada, né, porque também somos totalmente diferentes. Né? Você é engraçada, Carlinha. Eu que sou. Olha você só. é engraçada, cara. Gente, a Lucimara tinha horário para rezar e eu não deixava ela rezar naquele horário, porque eu queria conversar, né? Eu sempre fui de conversar. Então, eu atrapalhava ela, né? Porque ela fazia cursinho lá no Latino. Então, assim, e depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, eu fiquei 10 anos fora, a Lu no meu pé. Carla, faz o acampamento. E arrumou uma ficha e eu vim para o acampamento. Isso em que ano? 2013? Acho que foi 2013. Só que não foi depois do acampamento que eu comecei a vir. Eu ainda não vinha. Tinha uma colega minha que depois do acampamento vinha, a Fernanda fez comigo. Fez eu e ela, do basquete. Aí o que acontece? Ela começou a vir, ela vinha no grupo de oração, eu não vinha, demorei para vir. Mas aí depois foi uma coisa tão natural que hoje você fala assim, como que foi? Não sei. Logo depois que eu fiz o acampamento, eu fiz o João. Para mim foi esse o divisor de águas. O João foi melhor do que o meu acampamento. Curso João da Escola Santo André. Exato. Foi, para mim, um divisor de águas. Melhor, não que seja melhor, mas foi muito profundo. Nossa, o curso João é profundo. E é que fica o nosso convite, né? Quando as coisas voltarem, quando os cursos voltarem, gente, não perca os cursos da Escola Santo André, são maravilhosos. E olha, e o meu foi sofrível, assim, sabe? Não tinha música, a música era só o Luizão. Ô, louco, no violão. Não é sofrível, não. Com o Luizão, a música aí. Não, foi bem, mas assim, gente, o João é uma coisa tão profunda. Sim. Que não depende. Né? Que não depende dessas coisas. Então, assim, foi tão simples. Depende muito mais de você abrir, vivenciar os momentos. E eu tive um momento muito bacana, foi no João. Eu estava assim numa fila, como eu falo demais, né? Falando, que eu tinha ficado fora, pá. Aí o João estava atrás de mim, assim. Aí o João virou e falou assim: quando você ficou fora, nós estávamos aqui te esperando. Nunca me esqueço disso. Foi no profeta. João. Foi no João. Então, assim, profeta. Então, são as histórias da nossa vida. Sim. E eu acabei vindo para cá. E daqui, logo depois, comecei a fazer o caminho, né? Gente, como é difícil você discernir isso. Quem está no caminho, ou quem tem uma vocação para a comunidade, não é simples. Né? Deus não vem. Eu queria que ele viesse, né, com neon, falasse Mas assim. ele mandou o profeta Eliseu, o Eliseu Oshiro. Aí, exato. Viu? Olha só, nem tinha pensado. Vou escrever no meu caderninho lá. Mandou o profeta Eliseu. Então, assim, ixi, mas vai se inflar. Nossa, agora ninguém segura. Segura ele que vai subir. Meu amigo Junão. Vai. Mas são muitas coisas, né? E aí, o que eu tenho aprendido nesse tempo é exatamente eu ler os sinais, é ler a minha história, né? Aí você vai olhando, né? Uhum. Eu estou indo todos os dias na missa no Paulo VI. Esse dia estou lá à toa, chega um senhor e falou assim: você sabe de uma coisa? Eu falei: o quê? Ele falou assim: esse altar aqui é uma relíquia de João Paulo II. Porque João Paulo II rezou nessa missa. E realmente você vai olhar lá, tem uma plaquinha. É uma relíquia de João Paulo II. Aí eu olhei. Do nada ele falou assim para você? Aí eu falei: olha, Jesus, confirmando o meu carisma, um dos nossos patronos, quem é? É o João Paulo II. Então você começa a entender a sua história nesses detalhes, né? Muito pequenos, mas que se você não estiver atento, você não pega, né? E eu tenho pedido a Deus o ouvido, né, e os olhos abertos para poder entender os sinais de Deus na minha história, na minha vida. Afinal, os nossos ouvidos que espirituais. Deus fala, né, Márcio? Deus fala muito, a todo momento, muito. em todas as coisas. O problema nunca é Deus, Carlinhos. O problema é a gente. Deus sempre fala. Aqueles cotonetes que ele tem que limpar o ouvido, o problema né? é a gente escutar. Deus sempre fala. Eu sempre digo isso nas pregações. Deus sempre está aberto, sempre falando conosco. O problema é a gente escutá-lo. Mas para isso, Márcio, é uma das coisas que eu brigo comigo a vida inteira, com a minha oração pessoal. Se não tiver oração pessoal, você não tem intimidade. É a forma de você afinar o seu ouvido espiritual. Claro que eu sou meio, você falou que eu sou engraçada, eu sou meio doida, porque se eu não escrever, parece que eu não rezo. Então, eu tenho um caderno lá. Então, eu vou lá: Jesus, boa noite. Mais doida, então. Então, assim, eu escrevo, e se parece que eu não escrevo, parece que, né, não fica firme aquilo que Deus tem falado comigo. Então tem que escrever. Hoje eu estou pensando, ontem eu fui rezar a 1h da manhã. Por quê? Porque eu fiquei fazendo um monte de coisa. Aí falei: Jesus, essas coisas não podem me roubar de você. Não pode. Então, assim, como eu tenho ido à missa de manhã, eu deixo para rezar à noite. Então,
Cara, mas não dá, porque senão a gente não dá conta. Conta, é verdade. A gente acostuma com o que Sem é ruim. oração, sem vida de oração, é impossível escutar a Deus. Sem vida de oração... E ele não vai falar, o interessante é que ele não vai falar na sua oração pessoal. É isso que a gente tem que entender. Não é na hora que você está rezando ali que Deus, não. Ele vai afinando o seu coração para você entender o que ele fala nas outras coisas. Sim. Para que eu possa entender quando meu irmão fala comigo. Sim, fala, isso que eu ia falar. Fala muito através do irmão. Exato. Né? Fala através de uma homilia, de uma santa missa, de uma pregação. Então, assim, da natureza... Esses dias eu estava na missa e foi, acho que o padre Orozimbo que falou. Foi a passagem da transfiguração, foi a missa da transfiguração. E aí ele fala que não foi Jesus que transfigurou, foi os olhos e o coração dos discípulos. Uhum. Mas ele falou, mas se eles não tivessem subido a montanha, que é preciso a gente que suba a montanha todos os dias, para que o nosso coração seja transfigurado, para que a gente tenha uma lanterna, ele falou, nos olhos, no momento da escuridão. Porque a gente vai passar por momentos escuros. Se eu não estiver subindo a montanha, no momento escuro eu não vou ter uma lanterna nos olhos. Então, assim, achei tão profundo, né? Então, eu falo, brinquei com o Márcio, falei assim, eu tenho da missa de manhã, cara, tem sido a minha lécio divina. Deus tem me dado a graça de padres muito santos, né? Com 5 minutos eles me dão a reflexão para aquele dia todo. Que maravilha, cara. Carlinha, e assim, é isso aqui o que você deve mais ter. Eu queria que você contasse ou lembrasse pelo menos uma história engraçada, além dessas que você já contou. Jesus. Eu sei que você tem bastante aí. Puxa na sua memória aí, puxa lá no seu HD. Tem várias, né? Tem várias. Pelo menos uma, só uma, assim, é uma que marcou mais. Falou assim, puxa... Não é que é engraçado, foi triste, né? Ué? Fui dar carona pro Marquito. Eu tô pedindo você lembra engraçado. que eu tinha um Chevette? Chevette. Fui dar carona pro Marquito. Vocês percebem, gente, quando eu falo, o pessoal fala que eu invento. Os meus irmãos, os poucos que tinham carro, só tinha carro velho. Então, assim, a gente mais empurrava do que andava dentro. Mas continua. Tinha um Chevette. Fui dar uma carona pro Marquito. Chevette velho. Parei, era aquele terminal de ônibus que tem, ai meu Deus, saindo para... É longe para dentro da minha casa. Eu fui levar ele lá daqui. E ele tinha uma viradinha assim. Aí eu desci, falei, vou deixar o Marquito aqui na frente, perto do terminal, gente. Eu fui atropelado pelo ônibus. Veio um ônibus, entrou na traseira do pobre do Chevette, detonou. Virou uma sanfona. Na época, a Arlene trabalhava na seguradora, então ela conseguiu, deu perda total meu Chevette. Mas o segurador... Tinha seguro o seu carro? Claro que tinha, gente. Aquele carro velho tem tinha que seguro? ter seguro, Varso. Se bater nos outros. O problema não é a gente bater no outro. A seguradora teve coragem. Mas tá bom, então vai. Esse foi uma tristeza. Aí o outro, essa aí foi o Wellington. O Wellington só fazia de pagar mico. O aí, Magno, viu, Brãozinha? Ó, escuta o Magno, Brãozinha. coitado do Magno. Tinha uns bêbados lá na São José. É. E aí o Wellington falou pro Magno, leva o bêbado lá fora, né? Paga um pastel para ele no pastel mel. Aí o Magno foi com o bêbado e com a bêbada, né? Tinha um casal de bêbados. Coitado do Magno. Aí o Magno foi, comprou pastel, teve catoriando para os caras não entrar no pastel mel, porque não podia. Gente, na hora que ele deu o pastel, a mulher veio pro lado do Magno e deu um beijaço no Magno. Para, você tá brincando. Aí o Magno assustou, aí a mulher virou, aí um homem virou e falou assim, mas você não gosta de mulher, não? Nossa! Até hoje a gente olhava pro Magno e a vontade dele era matar Magno. o Wellington, porque o Wellington que tinha botado ele naquela fria. O Magno, fica aqui também o meu convite para você, irmão, para você estar aqui de frente comigo, porque o Magno também tem história. Olha, metade do povo que veio aqui lembrou do Magno. Até o Padre Aldir lembrou do Magno. Você tem uma ideia, Magno é uma história, pessoa muito especial, Sim. muito diferente. Nunca vi um armário de homem daquele jeito, cara. Só faltava ter etiqueta, nossa camiseta tudo organizadérrimo. Ele é... Então, assim, nunca me esqueço dessa história assim, porque a gente, é como eu falo, a gente tinha um coração de fazer aquilo que, né? Tinha o irmão Sérgio, não sei se você lembra, que era um bêbado lá da frente do São José que tinha um problema de olho. Aí ele ensinava a fazer pastel de camarão, porque ele era carioca. O irmão Sérgio, ele tinha uma história assim, que eu particularmente, não duvido que tenha acontecido. Ele falava que ele tinha um restaurante no Rio de Janeiro. Foi taxista também do aeroporto do Rio, mas tudo foi porque é uma desilusão amorosa. Ele comprou uma casa, a mulher levou um cara para dentro da casa. Sérgio. É figura, cara. Porque no São José a gente tinha ele. Figuraça. Um olho pereboso, a gente queria cuidar aquele olho dele, mas ele não deixava, né? Então,
Então, tinha muita história nesse sentido. A gente teve muita história engraçada. Eu lembrei de uma aqui, Carla, que foi eu e você. Isso você acha que você já tinha Olha aí, gente, só ela tinha um Fiat Uno. Tinha um Você Fiat tinha um azul e Uno, tinha um né? verde. Tinha. Aí você Tive tinha um os Fiat dois. Uno, nós fomos para Anhanduí. Verdade. Era Anhanduí? Eu não lembro lá, era uma cidadezinha pequena. E aí, gente, a gente ia levar para lá o Virada Radical. E os irmãos da banda Apóstolo foram com a gente. Gente, os irmãos da banda Apóstolo foram umas 15 pessoas, aí foi eu, a Carla Maria e mais outra pessoa que eu não lembro dentro do carro. Nós fomos, né? Não, vamos lá, vamos chegar na cidade lá, vamos evangelizar. Cara, quando nós chegamos lá, cara, tava tendo um campeonato de futebol, no terrão lá, né? A cidade já era pequena. Então, assim, 90% da cidade estava lá, ou jogando ou assistindo. E os outros 10 estavam em casa dormindo, porque não foi ninguém. E aí nós fomos fazer em cima de um caminhão, montamos as coisas e tudo mais lá. Gente, sem brincadeira não, eu acho que aquele dia tinha mais gente em cima do caminhão do que embaixo. E nós evangelizamos assim mesmo. Tinha umas 5, 6 pessoas embaixo assim, e eu lembro de um cachorro que ficava correndo atrás do povo, né? Sempre tem um irmãozinho meio bebinho no meio. Esse lá também. Esse aí foi o convertido do dia. Não, Márcio, lembrei de uma história melhor. Essa aí, assim, para a gente entender que Deus, gente, é providente sempre. Lembra? Nós fomos para Corumbá pregar um retiro. Eu, Arlene, a Luciene. O carro estava lotado. Chegamos lá, o bispo bravo, né? Chegamos primeiro com uma fome danada. Nos serviram chá com bolachinha. Bolachinha água caia, e sal. Exato, né? Caia no estômago com fome, mas tudo bem. Aí o que nós pensamos? Falei, não, amanhã a gente vai fazer assim, sai do retiro, a gente dá o golpe no povo e vai comer um peixe. Vamos lá no Ceará, em Corumbá. Então fomos, né? No Ceará, no Corumbá. O Ceará é um restaurante chique que tem lá. Do Ceará, no Corumbá. Aí o que a gente fez, né? Tá bom, fomos lá, né? Terminou o retiro, nós arpamos, escondido, e fomos para o vendido desse Ceará. Mas comemos, gente, que saía peixe pela orelha. Quando nós aportamos no lugar que nós estávamos dormindo, a mulher estava lá na porta. Que ela tinha feito uma janta para nós. Olha, aí o que você fala, né? Um olhou para a cara do outro, vamos jantar, né? Não tinha como falar que não tinha saído para comer. Olha aí, não acredita na providência ali. A Luciene, que estava passando mal, era a única que não comia nada. Né? Eu lembro que ela numa rede, ela falava assim, eu estou bem passando mal, que não preciso comer. Gente, pensa, macarrão com carne, com sorvete, ninguém quis sobremesa aquele dia, porque não estava aguentando de comer tanto. Então, assim, depois a gente riu tanto e via que Deus, né? Tem que nada falta, gente, mas que a gente achou. Acredita na providência. Depois do chá e da sopa, acho que quem chegou antes, 5 horas da tarde, teve uma sopa quente. Você imagina, Corumbá, sopa quente. Quase morrer, essa aí foi a pior. Eu e o Naor também temos um testemunho desse, parecido com esse aí, mas fica para outra vez que o Naor voltar aqui. Mais engraçado, se você perguntar até hoje, a gente nunca mais esquece, na vida... Né? É esse tipo de história que eu falo, que você não esquece nunca mais. A gente faz essas, né, não esquece papagaiada, né? Carlinha, muito bom estar com você, muito boa a nossa entrevista. Né? A gente vai, infelizmente, já vamos ter que encerrar, mas eu gostaria que você deixasse... Né, para os irmãos que estão assistindo, que vão assistir, né, uma palavra de ânimo, Carlinha. Volto a repetir, infelizmente, ainda estamos nessa pandemia, né, tentando se adaptar do jeito que dá. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos irmãos, Carlinha. Márcio, acho que a palavra, no momento, é esperança. Né? Sim. A gente tem que estar, assim... Eu mais me preocupo com como eu estou, né? Assim, hoje a gente ouve muitas pessoas falando de fim do mundo, vai acabar... Cara, não importa se vai acabar hoje, vai acabar amanhã. Importa que eu esteja preparado. É isso que Deus tem chamado no meu coração. Então, a gente precisa aumentar a nossa confissão, precisa aumentar a nossa comunhão. Esse é tempo que Deus está dando para nós, assim, especialmente. Esses dias o padre estava na missa e foi aquela passagem dos 2 profetas, onde um profeta vem e faz uma profecia falsa, aí o outro vira para ele, esse ano você ainda vai morrer. Aí o padre João foi tão sábio que ele falou assim, vocês acham que ele estava castigando o profeta? Não, ele estava dando 1 ano para que o profeta se convertesse. Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar, mais do que, né, é o momento da gente estar rezando, é o momento de aproveitar as oportunidades. Deus está falando para nós de várias coisas. Então, a mensagem que eu tenho é essa esperança. Nós somos o povo da esperança. Amém. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós.
É isso que eu acredito. Nós que temos que levar essa fé, essa esperança para os irmãos. Mesmo rabugento, porque o Márcio é rabugento, gente. Mas mesmo essa Mas rabugência assim... o que tem a ver isso com a entrevista agora? Não, que tem a ver? é levar assim, do jeito que a gente é. Amém. O engraçado, o palhaço, o rabugento, o legal, todos Amém. nós, né? Amém. Amém. Mas por que você está balançando a cabeça aí, Leandrinho? Não estou entendendo você do outro lado aí. Tá dando joinha. Então é tá bem confirmando. isso, né? Mas é isso. Carlinha, obrigado, viu? Que Obrigado isso. mesmo, viu? E, querido irmão, você que nos assiste, nós pedimos mais uma vez para que colabore com a comunidade Boa Nova. Você que já é sócio evangelizador, continue colaborando para que nós possamos cada vez mais estar evangelizando, né? Seja por transferência bancária, vai estar aparecendo as contas, seja aqui na sede, seja através da sua doação esporádica. Nós precisamos demais da sua ajuda para que possamos continuar evangelizando. Muito, mas muito obrigado por você ser um sócio evangelizador e também muito obrigado por nos assistir, né? E compartilhar os vídeos de evangelização da comunidade Boa Nova. Fique na paz e até o próximo programa. Deus abençoe. Foi. Fui.